Aleluias. Nesse espírito, feche seus olhos. Deus amado, é chegado o momento de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra. Palavra que quebranta os nossos corações, palavra que renova cada um de nós todos os dias. Palavra que é lâmpada, é luz para os nossos caminhos. Palavra que aumenta a nossa fé. Deus, que a Tua palavra neste momento seja uma palavra rema, seja uma palavra que incendeia. Seja uma palavra, meu Deus, não que a pessoa queira, mas que ela necessite ouvir. Fala conosco nessa noite, fala conosco nesse domingo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode interagir aí, pode bater palminha, você pode mandar joinha, você pode pedir oração, que no final nós vamos orar para todo mundo. Amém? Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é amor sacrificial. Em momentos de isolamento, talvez uma das palavras em que nós tenhamos mais falado ou discutido seja amor. Porque para ficar isolado, para ficar de quarentena, dentro de casa, a família toda unida, tem que ter muito amor. Tem que ter muito amor, porque senão o pau deve estar quebrando. Mas eu tenho certeza que todos vocês se amam e está tudo às mil maravilhas, amém? Na verdade, amor é uma palavra que ela não é subjetiva, mas também ela não é exata. É uma palavra que falta verbos para poder explicar. Na verdade, quantos de nós realmente sabe de fato o que é amor? Desde o princípio, desde sempre, compositores, poetas, cantores, ou seja, eles recitavam, eles cantavam sobre o amor. Mas a grande verdade é que quantos deles de fato sabem sobre o que é o amor? Existe um estudo, uma pesquisa que revelou o seguinte: que se a mãe e o pai forem membros de uma igreja, a possibilidade do filho também permanecer nos caminhos dos pais, ou seja, permanecer na igreja, é de 72%. Se apenas o pai for da igreja, a chance do filho ser fiel, ou seja, ser um membro daquela igreja, seguir os caminhos do Senhor, é de 55%. Nós também vamos ver nessa pesquisa que se a mãe participa, se somente a mãe participa de uma igreja, a possibilidade do filho permanecer nos caminhos de Cristo, ou seja, fiel na igreja, é de apenas, despenca para 15%. E se os pais, se nem o pai nem a mãe participa regularmente de uma igreja, a chance do filho permanecer numa igreja é de 6%. Na verdade, eu não estou falando de possibilidade. Na verdade, eu estou falando de estatística. E as estatísticas, elas falam por si só. Ou seja, os números, eles falam por eles. E o que nós entendemos com esses números ou com essa pesquisa é que, de fato, o exemplo dos pais é mais importante que todos os esforços da igreja. Ou seja, o exemplo do pai ou dos pais é mais importante do que muitos pais imaginam. Ou seja, o exemplo familiar, o exemplo do pai e da mãe, ele é mais importante do que qualquer pregação do pastor, é mais importante do que qualquer professor na escola, é mais importante do que qualquer ciclo de amizade. O pai e a mãe, ou seja, o exemplo do pai e da mãe, é muito mais importante do que a gente imagina. A grande maioria, para não dizer a maioria esmagadora de nós, somos o que nós somos hoje, exatamente por causa dos nossos pais. Para pensar. Eu sou o que eu sou hoje por causa do meu pai. Eu tenho certeza que a grande maioria é o que é por causa do pai. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, da mesma forma, se os seus pais estão amando,
há uma possibilidade muito grande de que seus filhos também estejam amando, porque eles estão tendo um exemplo de amor dentro de casa, eles estão presenciando o amor dentro de casa, eles estão ouvindo o amor, eles estão vendo o amor, eles estão sentindo o amor dentro de casa. Então, se existe amor dos pais, certamente os filhos também amarão. Existem alguns pais que eles dizem o seguinte para os filhos: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Deixa eu dizer para você, se você tem costume de falar isso para o seu filho, se prepara, porque um dia você pode ter uma surpresa muito desagradável. Se você diz para o seu filho: faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo, aliás, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, tenha certeza absoluta que um dia você vai ter uma surpresa desagradável. Jesus nos diz o seguinte: como eu te amei, você deve me amar. Jesus nos ensina que é preciso amar primeiro. Ou seja, ele diz: olha, como eu, Jesus, como eu, Cristo, te amei, você deve me amar. Nós precisamos aprender a amar. Nós nos preocupamos em entender o amor e esquecemos de aprender a amar. Nós tentamos explicar o que na maioria das vezes nós não vivemos. Nós em momento nenhum da vida quisemos. Você precisa amar para poder ser amado. Quem ama, aliás, quem não ama, não conhece a Deus. Quem não ama não tem nenhum entendimento do que é Deus. Você sabe por quê? Porque Deus é amor. Não tem como você compreender Deus, não tem como você se relacionar com Deus, um Deus que é amor, sem amar. E hoje a maioria das pessoas, elas insistem em viver assim. Algumas até enchem o peito e dizem que amor é opcional. Lei do engano. Amor é necessário. Amor é necessário. A vida não faz sentido se nós não amamos. Não há sentido nenhum. Não há uma falta de propósito maior do que passar por esse planeta, passar pela terra sem amar alguém, sem amar a Cristo. Mas a história que eu quero contar aqui hoje é uma parte da história da vida de Davi. Davi, ele já era um líder. Davi, ele já havia se instituído como uma pessoa importante no reino de Israel. Davi, ele já tinha matado Golias, ele já tinha matado um gigante. O que acontece? Saul, ele fica enciumado e ele começa a perseguir Davi. E não satisfeito em simplesmente perseguir, Saul começa também a tentar matar Davi. E Davi, para se resguardar, Davi, ele monta um pequeno exército, ele monta ali uma milícia. Davi, ele resolve recrutar homens, ele resolve chamar pessoas para aquele pequeno exército. E a Bíblia, ela nos dá o perfil. Ela nos dá o perfil das pessoas que Davi convoca, que Davi chama para o seu exército. Em 1 Samuel 22, capítulo 2, o texto diz o seguinte: também juntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Vou repetir: a galera que se juntou com Davi, as pessoas que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. E Davi se torna o líder deles. Havia cerca de 400 com dificuldade, endividado, descontente com Davi. Você imagina, é difícil você se relacionar com um endividado e um descontente. Imagina Davi com 400. Na verdade, aquele exército, aquele pequeno exército que Davi estava montando ali, não era o time dos sonhos ou o exército dos sonhos, não era o Dream Team, mas eles eram o que Davi tinha. Eles não eram os melhores, mas era o que Davi tinha. Porque a elite já estava convocada, a elite já estava com Saul. O que sobrou foram aqueles ali, foram aqueles 400.
Na verdade, tem muitas pessoas nesse momento que devem estar olhando para mim e falando assim: pastor, eu vou falar para você, está parecendo o povo aqui de casa, viu? Essa galera aí está parecendo com a minha família. Na verdade, amado, a gente sempre acha que a nossa família é a pior família do mundo, né? Na maioria das vezes, nem sempre. Eu amo a minha família, por exemplo, mas eu aprendi a amar minha família. Eu aprendi a amar minha família. Eu já tive momentos da minha vida que eu achava minha família, nossa Deus, nunca achei minha família ruim, mas achava que a minha família era incompatível comigo, que eu merecia coisa melhor, ou que a minha família merecia um filho melhor. Mas de qualquer forma, tem momentos que a gente se vê na caverna de Adulão, exatamente igual a Davi. Eu vou dizer para você que família você não escolhe. O maior erro é você achar que família você escolhe. Família você constrói. E não existe uma construção do dia para a noite. Existe uma construção que leva tempo. Aliás, a família é uma construção que precisa de tempo. Mas entenda que você precisa construir a sua família. Não existe pacote completo, não existe família perfeita. Na verdade, Davi podia dizer assim: ah, Deus, Saul tem um exército dos melhores, os homens mais treinados, os homens mais fortes, mais altos de Israel. E o Senhor me dá esses endividados, esses descontentes. Mas não, Davi, ele entende que ele precisava construir, antes de um exército, uma família. Davi entende que aquilo é o que ele tinha para começar. E Davi começa a assumir aqueles homens, naquele momento, naquela caverna, como a sua própria família. E a gente continuando o texto, Davi descobre que ele precisava, antes de tudo, criar um ambiente ali. Mesmo eles estando numa caverna, mesmo eles estando isolados, ele precisava criar um ambiente ali. Talvez muito parecido com o momento que a gente está vivendo hoje. Talvez você está isolado na sua casa. E eu falo que cada um tem o seu isolamento. Tem gente que está isolado em 3 quartos, tem gente que está isolado em 2 andares, tem gente que está isolado em 2. Enfim, eu não sei onde você está isolado, mas você precisa criar o mesmo ambiente na sua casa que Davi criou dentro daquela caverna. Porque não é o ambiente que vai mudar, quem vai mudar as coisas é Deus. Na verdade, Davi, ele descobre que ele precisava criar dentro daquela caverna convivência. Davi descobre que ele precisava criar dentro daquela caverna uma formação. Davi descobre que ele precisava criar dentro daquela caverna uma recuperação de autoestima. Talvez seja esse o momento que você está passando agora. Está todo mundo dentro da sua casa, tem um triste para lá, tem um que está endividado para cá, e você não sabe o que você vai fazer. Ei, entenda, não adianta ficar um para o lado, um para o outro, um olhando para cima, outro olhando para baixo. Vocês precisam se unir, vocês precisam criar um ambiente de convivência, de formação, de recuperação do que foi perdido. Davi se relaciona com aqueles homens. Davi capacita aqueles homens. E principalmente, Davi inspira aqueles homens. Você inspira seus filhos. Você inspira seu marido, você inspira seus irmãos. Isso é fundamental. Na verdade, Davi, ele descobre que aqueles homens, aliás, Davi descobre o que cada um daqueles homens faz de melhor. E quando ele percebe o que cada um daqueles homens faz de melhor, ele os posiciona de acordo com a sua habilidade. Hoje nós não temos paciência para isso. Hoje a maioria de nós não tem paciência para poder entender o que uma pessoa tem de melhor. Nós só sabemos o que ela tem de pior, só enxergamos o que ela tem de pior. Deixa eu te fazer uma pergunta: dentro da sua casa neste momento, dentro do seu lar, você sabe o que cada um faz de melhor? Você sabe o que sua mãe faz de melhor, o que seu pai faz de melhor, o que cada um dos seus irmãos faz de melhor? É preciso entender, perceber o que cada um faz de melhor. Sabe por quê? Porque sabendo o que cada um faz de melhor, você vai poder usufruir o que ele tem a oferecer de melhor. Aqueles homens, quando eles estavam dentro daquela caverna junto com Davi, o momento não era um momento de tranquilidade, era um momento de tensão. Eles estavam sendo perseguidos, não era por qualquer um, eles estavam sendo perseguidos por Saul, eles estavam sendo perseguidos por um dos maiores exércitos da época.
Mas ainda assim, naquele momento, dentro de uma caverna, eles percebem que eles tinham uma importância. Aqueles homens percebem que quando eles estão ali dentro daquela caverna, mesmo passando o que eles estavam passando, eles eram importantes. Eles começam a se sentir como eles nunca tinham se sentido antes. Ou seja, eles tinham importância, eles eram importantes. Utilize esses momentos que você está recluso aí na sua casa, para poder perceber a importância que você tem para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, a importância que você tem para a sua família. Importância essa que você deve ter perdido, ou que você pode ter perdido há um tempo atrás. Quando nós nos sentimos importantes, quando nós percebemos que somos importantes, nós podemos mudar muita coisa. Aqueles homens, em algum momento, eles percebem que Davi se preocupava com eles. Depois de muito tempo, eu imagino que eles olharam um pouco e falaram assim: poxa, cara, nós estamos numa caverna, está muito ruim isso aqui, está calor pra caramba, mas tem um cara aqui que é o nosso líder, que é o Davi. Esse cara gosta da gente, esse cara se importa com a gente. E no momento que aquelas pessoas percebem, entendem que Davi se importava com eles, o que acontece? Aquilo gera a lealdade daqueles homens com Davi. Aquilo gera um amor daqueles homens com Davi. Aquilo gera a fidelidade daqueles homens com Davi. Quando aqueles homens percebem que Davi se importa com eles, gera uma fidelidade, um amor, uma cumplicidade deles com eles mesmos. Eles começam a sentir uns pelos outros coisas que eles nunca haviam sentido antes. Dentro de uma caverna, sendo perseguido, podendo ser emboscado em qualquer momento, a qualquer hora, ainda assim eles conseguem descobrir, dentro de uma caverna, que era possível ser amado, que era possível ser leal, que era possível ser fiel. Olha para mim, se importe com os seus. Neste momento, se importe com os seus. O que acontece na caverna de Adulão é exatamente isso. Davi se importa com os dele. Estava desanimado. Era endividado. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não eram os melhores, não, mas eram os de Davi. Neste momento, ou o momento que nós estamos passando, se preocupe com os seus. Não importa se, fala demais, ou não faz isso, ou não faz aquilo. Peraí, se importe com os seus. Este momento agora, esse momento que nós estamos passando, é um momento sim, de você se preocupar com o seu irmão. Então quando você for na rua, você tenha todos os procedimentos para poder voltar para casa e não trazer o vírus para contaminá-lo. Você tem que se preocupar com os seus pais, que provavelmente eles devem estar num grupo de risco. Quando você for fazer alguma coisa, você tem que se preocupar com eles sim, porque é um momento de nos preocupar com os nossos. Aquele exército, ele estava cercado. Eles estavam prestes a ficar sem abastecimento. Eles estavam prestes a ficar sem nenhum alimento. Eles estavam praticamente sitiados ali. E Davi reúne os líderes, chama aquela turma toda, os caras mais próximos dele. Eu imagino esse texto que ele está meio com sono. Inclusive ele vai até dormir e depois ele dá aquela bocejada gostosa e fala para os caras assim, está em 1 Crônicas 11, do 17 ao 19. E desejou Davi e disse: quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas a derramou ao Senhor e disse: nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com o perigo das suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Isto fizeram aqueles 3 homens. Eu fico pensando nesse momento assim, concatenando aqui, conjecturando. Aqueles homens chegam com aquela água, feliz, muito feliz. Fala assim: e aí Davi,
Aquela água que você falou que estava fim, aquela água que você até fechou o olho e disse: nossa, aquela água, que vontade de beber aquela água do poço do lado da porta. Olha, Davi, aquela água que você tanto quis, está aqui. Nós três fomos lá buscar. A gente foi lá buscar para você, Davi. O que você faria neste momento? Você beberia da água? Você dividiria a água? Ou você beberia com eles? O que Davi faz? Davi se recusa. Davi se recusa a beber água. Ele pega aquela água e derrama no chão em oferta a Deus. O que Davi faz é um dos atos de amor e liderança mais fortes da Bíblia. Naquele momento, Davi está dando um exemplo para aqueles homens de amor sacrificial. Eu imagino a cara de Davi quando ele vê aqueles 3 homens chegando com aquele pote de água. Ou seja, eles arriscam a vida, eles atravessam no meio do deserto inimigo, passando ali pé por pé, em tempo de acordar alguém e ser degolado, e ser espetado, enfim. Mas eles vão ali, passando, vão equilibra daqui, equilibra dali. Eu imagino até passando um para o outro corre lá e pega, e eles correndo aquele risco, mas ainda assim, eles vão buscar o que Davi desejava. Eu fico pensando naqueles homens chegando com a água, e Davi olhando para eles e pensando assim: puxa vida, eu estou lembrando desses caras, como que eles chegaram aqui. Eu estou lembrando desses caras do primeiro dia que eles entraram aqui, tudo endividado, tudo triste, tudo sem valor. Pessoas que não confiavam umas nas outras, pessoas que não conversavam umas com as outras. Mas de repente, eles começam a ser transformados. Aqueles homens, eles são atraídos a Davi no início simplesmente por um salário, mas depois eles amam Davi. Quando Davi segura aquela água que aqueles 3 caras haviam arriscado a vida para buscar, Davi percebe que todo o investimento que Davi fez naqueles homens, ou seja, todo o investimento que Davi fez naqueles homens que estavam em dificuldades, endividados e descontentes, tinha valido a pena. Olha para mim. Invista no seu lar. Invista na sua casa. Invista na sua família. Não desacredite, nunca deixe de investir no seu lar, de investir na sua casa, de investir na sua família. Você quer ser amado, mas não ama. Para poder ser amado, você precisa amar. O amor sacrificial, ele é o cerne da família. Para de julgar, para de achar que a grama do vizinho é mais fresca, que a mãe do fulano é mais legal, que o pai do ciclano é mais gente boa. Ei, deixa eu dizer para você, essa família é a sua família, é a família que Deus te colocou para você nascer. 1 Coríntios 13, versículo 8, nós vamos ler o seguinte: o amor nunca falha. Repita comigo: o amor nunca falha. Ei, o amor, ele muda as pessoas. O amor, ele muda a situação. O amor, ele muda lar, ele muda família. O amor, ele muda entendimento. O amor, ele muda. O amor, ele nos une. O amor, ele liga as pessoas. O amor, ele transforma grupo de pessoas em família. O amor transforma 2 amigos em 2 irmãos. Na verdade, o amor pode muito mais do que qualquer um de nós imagina. Deus transformou aquele monte de derrotado dentro de uma caverna. Ele transformou aqueles homens em uma família. E aí olha para mim. Quem ama não enche o saco. Quem ama não enche o saco. Na verdade, nós precisamos entender de fato o que é o amor, mas praticando o amor, não julgando quem
ou que forma que se ama, ou que deve se amar, ou que deve ser amado. Nós temos que aprender sobre o amor, praticando o amor. Cada vez que a gente busca mais o entendimento, nós vamos distanciar mais do que de fato é o amor. Na verdade, nós temos que amar. Porque primeiramente Jesus me amou, primeiramente Jesus te amou. Isso é o amor sacrificial. Na verdade, se Deus transformou naquela caverna aqueles homens num exército, transformou aqueles homens, aquela caverna, Deus transformou aqueles homens nos valentes de Davi. Imagina o que Deus vai fazer na sua casa. O que Deus pode fazer na sua casa? Amor sacrificial. Para de achar, para de enxergar só coisas erradas nas pessoas que estão à sua volta. Você está achando o quê? Que você é o bonitão, que você é o bonzão, que você não tem nada, que você é o perfeitão. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus disse assim: como eu vos amei, você me ama. O amor altruísta, o amor sacrificial, não hesite em demonstrar. Esse momento nós estamos vivendo hoje, talvez a humanidade nunca teve uma oportunidade tão grande de poder demonstrar de fato até que ponto, até que nível você entende o amor. Talvez nós nunca tenhamos passado por uma situação em que de fato a gente deva pensar no próximo. Nada acontece no planeta Terra sem um propósito de Deus. Talvez esses dias sejam dias para você repensar como você tem enxergado as pessoas dentro da sua casa, como você tem enxergado as pessoas que você convive, como você tem enxergado as pessoas que talvez você tenha passado a vida inteira dizendo que ama, mas agora chegou a hora de agir, de demonstrar todo esse amor. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração neste momento. Deus amado, que eu tenha falado com cada um de nós essa noite, que nós possamos ter entendido a importância, Pai, a importância do amor sacrificial, a importância de amar primeiro, Deus, sem esperar nada em troca, de amar, porque como o Senhor nos amou, nós devemos amar. Nós devemos amar Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Senhor, desperta isso no coração de cada um, que cada família, dentro de cada casa, possa ter entendido, meu Pai, a mensagem que o Senhor quis dizer. Que cada pessoa a partir de hoje, a partir dessa noite, possa olhar um para o outro e enxergar de fato o que cada um tem de melhor, enxergar de fato o que cada um pode fazer pelo outro, se tornar, se transformar numa pessoa melhor. Porque nós podemos fazer isso, Deus, nós podemos inspirar, nós podemos ensinar. O Senhor nos deu esse dom. Nós podemos criar, Pai. Senhor, seja conosco. Que as famílias que estão reclusas, que as famílias da nossa igreja que estão em casa, meu Pai, que elas possam entender a importância que cada um tem de cuidar dos seus. Que neste momento é o momento de cada um cuidar dos seus, Pai. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Ainda não saia, não acabou a nossa live. Falta só mais um recadinho, rapidinho. Falta só mais uns minutinhos para a gente poder terminar a nossa live. Amém? Irmãos, hoje é o dia 6 de abril.
e como eu falei na semana passada, hoje nós vamos iniciar o nosso jejum da vitória. Ou seja, 21 dias jejuando, orando e lendo a palavra de Deus. Então preste bem atenção. Se você quiser, corre agora, já pega uma caneta, pega um papel, para você anotar qualquer coisa que você tiver dúvida. Mas ainda assim, se você não conseguir anotar e tiver dúvida, você pode mandar mensagem para o inbox da igreja, da rede que você está aí assistindo, que a gente vai explicar o que for necessário. Então vamos lá. O nosso jejum da vitória, que veio na hora certa, ou seja, um jejum que estava marcado, não na minha agenda, não na agenda do nosso superintendente, pastor Leandro Genaro, nem do nosso presidente estadual, Antônio Genaro, nem do nosso presidente nacional, Mário de Oliveira, mas estava marcado na agenda de Deus, ou seja, o jejum não poderia vir num momento tão necessário e tão importante como agora. Só que nós não vamos jejuar apenas um dia, serão 21 dias. Cada dia você vai jejuar por alguma coisa, por algo. Você pode seguir o direcionamento que nós vamos dar em nossas redes sociais, ou seja, cada dia ao que você vai interceder, aliás, vai orar, vai fazer aquele jejum, ou você pode anotar os seus 21 dias para cada dia o que você vai direcionar o seu jejum, amém? Então são 21 dias de jejum, oração e leitura da palavra de Deus. Então você vai jejuar e orar durante 21 dias e ler, nesses 21 dias, o livro de Atos. Aí, enfim, 2 capítulos por dia, 3 capítulos, 2, eu acho que dá para ir nessa média de 2, 3 capítulos por dia, ou seja, numa leitura, examinando a Bíblia, aprendendo, eu tenho certeza que em pouco mais de 5 minutos você fará essa leitura diária, ou seja, você vai ter esse momento, né, com Deus, ouvindo Deus, esse devocional, você vai estar ali orando, você vai estar ali lendo a palavra de Deus e jejuando. Então não se esqueça, 21 dias orando, jejuando e lendo o livro de Atos. Pastor, mas o que vai ser o meu jejum? O que eu vou tirar? Você vai tirar, preste atenção, você vai tirar uma comida, você vai tirar uma comida, uma bebida e um hábito. Amém? Uma bebida, uma comida e um hábito. Eu, por exemplo, vou tirar o café. Vocês não têm noção como é que eu sou com café. As pessoas que são mais próximas de mim, que me conhecem, sabem que eu tomo 2, 3 garrafas de café por dia, assim, fácil. Então, tirar o café vai ser de fato um sacrifício para mim. Mas a minha bebida que eu vou tirar é o café. Comida, eu vou tirar massa, porque eu também sou apaixonado com massa. Então, tem gente que gosta de feijão, tem gente que gosta de jiló, tem gente que gosta, enfim. Eu sou apaixonado com massa, então eu vou tirar bebida, o café, comida, eu vou tirar massa e hábito, eu estava pensando, eu ia tirar essas coisas de rede social, mas no momento que nós estamos passando, eu queria pedir para você isso, para você não tirar a rede social, porque é um hábito que você vai precisar dele para poder assistir os nossos cultos, para ouvir a palavra de Deus. Então, eu tiraria se a gente não estivesse passando por esse momento. Mas hábito, eu ainda não decidi o que eu vou tirar. Eu estou pensando ainda o que eu vou tirar. Mas enfim, então você vai tirar uma comida, vai tirar uma bebida e vai tirar um hábito. Esse é o jejum que você vai fazer durante 21 dias. 21 dias sem beber algo, sem comer algo e sem fazer ou praticar algo. Amém? Então eu espero que todos tenham entendido. O jejum da vitória começa hoje a partir da meia-noite. Eu, por exemplo, estou saindo aqui da igreja agora, já pedi para fazer uma garrafa de café. Eu vou tomar muito café, vou comer uma lasanha até meia-noite, porque depois de meia-noite meu jejum começa, e aí é só daqui 21 dias. Eu espero que toda a igreja venha junto, porque o jejum da vitória desse ano é: eu faço parte do ID, e durante
os domingos, a gente vai falando mais sobre o jejum. Você tem certeza absoluta que o jejum vai começar a mudar a sua casa, vai começar a mudar a sua vida espiritual, porque o jejum, eu falo que a oração é uma coisa muito forte, mas o jejum é como se fosse uma bomba na cabeça do inimigo. Eu tenho certeza que isso vai fortalecer a sua vida, vai fortalecer a sua casa, e em nome de Jesus, nós sairemos desse jejum, não só mais fortalecidos espiritualmente, individualmente, mas nós sairemos como uma igreja muito mais forte, amém? Então, hoje, a partir de meia-noite até o dia 26, nós começamos o nosso jejum da vitória. Para poder encerrar, para te dar uma boa noite, eu gostaria de dizer o seguinte: domingo que vem é a nossa Santa Ceia, e Santa Ceia é inegociável. Então, mesmo sendo online, a nossa Santa Ceia, ela vai acontecer. Eu já comprei uns kits, que vem um cálicezinho com um pão junto. Isso vai ser entregue aqui na igreja na quarta-feira. Pelas redes sociais, pela lista de transmissão da igreja, eu vou orientar todos vocês como que vai ser o procedimento. Eu vou abrir a igreja e, um a um, a pessoa vai vir aqui, pegar esse kitzinho e vai levar para casa. No domingo, nós vamos estar aqui com a nossa mesa de Santa Ceia do mesmo jeito. Vamos ter o nosso culto online. E no momento em que eu for consagrar o vinho e for consagrar o pão, você vai levantar na sua casa e nós vamos ceiar todos juntos, amém? Então domingo que vem é domingo da nossa Santa Ceia, já coloca na sua agenda 20 horas para a gente se encontrar aqui. Durante a semana eu vou explicando como que nós faremos para poder entregar para todo mundo o kit Santa Ceia, ou seja, o cálice e o pão, para que a gente possa participar todos juntos, amém? Neste momento, fique de pé aí na sua casa. Eu gostaria de dizer mais uma coisa, estava me esquecendo. Se você for vir à igreja no domingo para poder retirar o seu kit, não esqueça, meu irmão, não esqueça, minha irmã, você que coluna nessa igreja. Ou seja, a igreja está fechada, mas é o que eu sempre digo, a igreja está fechada, mas as contas, elas não fecham não, elas continuam. Então você que é membro da igreja, estou dizendo isso para os membros da igreja, você que é membro da igreja, você que é dizimista, você que é ofertante fiel, no domingo, ou na verdade no domingo de 9 a meio-dia, a igreja está ficando aberta, o gasofilácio está aqui no altar, você pode chegar, só eu que fico aqui, então você chega, eu oro por você, e você coloca o seu dízimo, a sua oferta, e pode voltar para sua casa, mas não deixe de contribuir, não deixe de ser fiel, porque a igreja precisa de você, amém? Então domingo, quando você sair de sua casa, se você estiver vindo para a igreja, para buscar o seu kit Santa Ceia, não esqueça do seu dízimo e da sua oferta também. Que Deus abençoe o seu coração, abençoe a sua casa. Feche seus olhos neste momento. Deus amado, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse momento que nós passamos na tua presença. Senhor, seja com a tua igreja, seja com a Quadrangular Confisco, abençoando cada um que está na sua casa neste momento. Senhor, alguns ainda estão tentando trabalhar, que o Senhor guarda, meu Deus. O Senhor guarda, que os seus anjos vão ali protegendo contra toda peste perniciosa. Meu Pai, guarde as pessoas mais velhas da nossa igreja, as pessoas da melhor idade, seja com eles, Pai. Em nome de Jesus, que essa praga não assole as nossas casas. Que o amor de Deus, a graça do Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja em nosso meio, para todo sempre. Amém e amém. Fique em paz. Que o Senhor te abençoe muito. Um abraço e até quarta-feira. Mesmo que a noite não termine ao nascer do sol, mesmo em meio à escuridão, cante uma canção. Mesmo que o medo congele seu coração, mesmo sem fé ou
coragem, cante uma canção, pois Ele está aqui só pra te ouvir. Sim, Deus está aqui pra te ouvir. Sim, Ele está aqui, Ele está aqui só para te ouvir. Cantar. Mesmo que as trevas embaçem tua visão, mesmo cego e caído, cante uma canção. Mesmo que esqueça o caminho de volta ao lar, mesmo que